Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo, estreando 2024 com estilo, né? Quem não ouviu o primeiro episódio do ano, volta lá e escute, dá essa moral pra gente. Foi com o Paulo Stuck, o Paulo que escreveu um livro misturando ficção e realidade sobre um cenário fictício pós-Segunda Guerra, contando a história de um psicólogo que teria, então, cuidado da mente de Adolf Hitler, que ele teria sobrevivido e vindo para a Patagônia, fugido para a Argentina. E o Paulo faz uma história baseada nessa teoria conspiratória, com bastante crítica também ao fascismo, ao nazismo, essas aberrações humanas, mas que não devemos e não podemos esquecer disso, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente relembra para que não aconteça de novo. Então, quem quiser ouvir, o episódio foi bem legal. Paulo Stuck, episódio passado. Quem está ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para dar 5 estrelinhas, que ajuda também a distribuição. Quem está ouvindo pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, pelo iOS, favoritar. Isso fortalece muito, é de graça, é rapidinho e ajuda muito o Rabiscos. Quero agradecer o queridíssimo Arnaldo Batista, que me enviou o livro dele, Ficções Completas, o Ex-Mutantes, aí, o livro está maravilhoso. Vou ler, estou tentando trazer o Arnaldo aqui, já falei com o pessoal, vamos ver se dá certo. Estou mostrando para a nossa convidada o livro, você de casa não está vendo, mas a nossa convidada está. E chegou para mim também o livro do Enzo Banza e do Danislau, que eu tive o prazer de recebê-los aqui a semana passada, literatura de jornal. Olha, até derrubei ele aqui. Literatura de jornal. É isso, sem mais delongas, vamos para o papo da semana. Foi uma mulher negra e escritora, de pele e alma como a minha, que me ensinou sobre os vulcões e as rédeas e os freios, sobre os tumultos dentro do peito e sobre a importância de ser protagonista, nunca segundo plano. Se você encostar a mão entre os seios, vai sentir os rastros de nossos ancestrais. Somos continuidade das que vieram antes de nós. Com esse lindo poema Identidade, Riane Leão, começamos o episódio de hoje. Eu conheci a nossa convidada na Flip 2023. Eu fiquei muito interessado na sua história de vida e de arte. Ela é pernambucana, mulher negra, lésbica, escritora, atriz, ativista dos direitos humanos. Tem 8 livros publicados, é professora. Escreve também contos eróticos, vamos falar sobre isso. Enfim, é uma estrada longa de vivência. Seja muito bem-vinda, Odailton. Estou muito feliz de ter você aqui no Rabiscos. Eu que agradeço o convite, Tadeu. Começar o ano, né? Porque janeiro, assim, a gente tá meio pisando em ovo, devagarinho, mas é bacana começar o ano literário, No porque literário, e esse tipo, ano eu estou 2024 começando o ano promete. acadêmico aí. E Estou fazendo promete. doutorado, então doutorado não me deu férias, Você está mas fazendo a doutorado? Você literatura eu estou está. estreando com vocês. Ai, coisa boa, fico feliz, fico honrado também. Sou da Está na área de reta final do linguística. doutorado, não? Eu estou no terceiro ano, né? Eu sou da área de letras, mas aí o meu doutorado é em linguística, não é em literatura. As pessoas estranham, né? Porque eu sou escritora, mas não sou da área literária. Eu digo que eu não tenho interesse em ser crítica literária, porque senão eu tenho medo do bloqueio criativo. Aí É que é deixa verdade, você sabe que a eu tenho esse crítica para problema. os críticos. Eu tenho esse problema também. Para a gente começar o papo e chegar nisso também, falar, podemos até falar do seu doutorado depois, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua história. Como que uma menina de periferia, final da década de 70, década de 80, lá do Recife, se abre para o mundo das artes em especial? É isso, né? E assim, porque a minha história é uma história atípica. Eu sempre faço questão de pontuar que eu sou uma exceção, eu sou um ponto fora da curva. E a minha luta é para que outras Odailta também existam e com histórias felizes, porque eu estou aí com um final feliz, mas a história, de uma maneira geral, é uma história muito triste. Eu sou a primeira pessoa dentro de um barraco de tábua, onde éramos 9, a aprender a ler. Então, não era apenas uma menina de periferia, uma menina que viveu extrema miséria, né? Um barraco sem saneamento básico, sem vaso sanitário, Você foi a vivendo primeira a com ler da sua família? a primeira a ler. Não é nem a fazer universidade, né? E éramos 9.
E isso não significa que eu era mais inteligente. Eu sou o que eu sou porque eu sou filha, neta, bisneta de mulheres potentes, sendo que o racismo perverso não deu oportunidade para que a minha mãe, a minha avó, a minha bisa, os meus irmãos pudessem estudar, né? Então, assim, e aí, nesse contexto de ser a primeira que aprendeu a ler, eu meio que quebro com uma narrativa perversa que dizia que o analfabetismo era quase algo genético, hereditário, né? Ninguém aprendia. E aí eu aprendi a ler e tinha uma mãe, né, mãe-avó, porque ainda tem muito nas nossas narrativas, né? Nós somos criadas por avós, por tias, enquanto as nossas mães vão cuidar dos filhos das mulheres brancas. Então, eu sou filha de avó. E aí a minha avó me elogiava muito, dizia o quanto eu era inteligente pelo fato de ter aprendido a ler. E isso era direto, né? Sempre me colocava como referência de pessoas inteligentes na vida dela, para as pessoas. Naquela época, né, eu tenho 44 anos, naquela época o índice de analfabetismo ainda era muito maior. Então, eu era uma pessoa que lia não só para dentro de casa, mas eu lia para boa parte da comunidade, né? E naquela época, o meio de comunicação era o orelhão na favela ou cartas. Então, eu fui aquela menina que escrevia muitas cartas e lia muitas cartas. Chegava a carta, levavam para mim, para que eu lesse, né? Então, o meu processo de escrita e de leitura veio muito com esse cunho social. Essas cartas De eram de parentes? Como é que era isso? cartas de parentes. Eu, por exemplo, eu tinha um irmão, faleceu, né? Faleceu não, foi assassinado na mão do Estado. E ele era o Dailton, meu xará. Ele era uns 2 anos mais velho do que eu, 3 anos mais velho que eu. E ele era muito bonito, muito mulherengo, e ele não sabia ler. Eu fui a primeira, né? Então, ele tinha vergonha por não saber ler. Porque ele era muito conquistador, e isso para ele era algo que pesava. Então, ele não dizia para as meninas que ele não sabia ler. Ele chegava para mim e dizia: Olha, me chamava de Nina. Nina, eu encontrei uma menina, o nome dela é Tassiana, escreva aí uma carta para ela. Aí eu escrevi uma carta de amor rasgada e tal. Aí depois de uma semana, o camarada chegava: Nina, escreva uma para a Andréa. Aí eu, hã? Era Tassiana, agora é Andréa. E naquela época eu escrevia, eu era criança, né? Hoje eu não faria isso nunca, né? Para ele. E ele Mas foi é isso. assassinado com quantos anos? Foi com 22 anos. Ele era mais velho que você. Ele era mais velho. Não, oxente, não. Agora, lembrando eu tinha, peraí, vê se só para poder fazer o cálculo direito, porque faz tempo, faz mais de 25 anos. Tem muito tempo, né? Eu tinha praticamente 18, ele foi com 20 anos. 20 anos. O Dailton, e você falou da sua avó, né? Tinha a oralidade na sua família, apesar da falta de leitura, que contar histórias. Total, total, né? A minha avó era aquela figura que sentava na porta e ficava contando história de Papa-Figo, do Homem do Saco, adorava fazer medo pra gente. Então, ela acreditava, ela não só contava, ela acreditava. Eu lembro que ela contava uma história com tanta crença que hoje eu já entendo o que aconteceu. O meu irmão mais velho, que também foi assassinado, 2 irmãos, né? Eu perdi nesse Nossa, dois processo. irmãos foram E assassinados. aí, e aí, ele, pirralho, fugiu de casa. Uhum. E aí passou 2 dias fora, e quando ele voltou, ele disse que foi pego pelo Papa Figo. E ele criou uma narrativa, sabe, de que viu o pessoal de cabeça para baixo, colocando sangue, e que o Papa Figo tomava o sangue, e a minha avó simplesmente acreditou. E ela contava isso com uma crença tremenda, e eu, criança, acreditava. Hoje eu entendo que ele fugiu de casa, foi para as Gandés com os coleguinhas e voltou inventando uma história fantástica, e a minha avó acreditou. Então, a minha avó ela contava muitas histórias, histórias da vida dela, da vida dos outros, e isso foi fundamental também para alimentar o meu imaginário. Uma coisa que alimentou muito o meu imaginário para a escrita é que o fato dela não saber ler, né, ela me pedia muito para ler aquelas charges de jornal, né? Antigamente, no jornal Acho que impresso, tinha, vinha né? sempre uma parte de quadrinho, que é na É. parte de entretenimento. E aí ela pedia para ler e eu lia, algumas eram engraçadas e ela morria de rir. Aí eu percebi que ela ria, né? Então eu criança, eu lembro que eu começava a criar
narrativas e não lia o que estava ali. Quando não tinha graça, eu inventava algo engraçado para fazê-la rir. Olha Né? só. Ela via a imagem e eu ia Aham. contando uma outra coisa que fazia graça. Então, assim, eu fico imaginando hoje, né? Eram criações. Eu, criança ali, já estava produzindo Contemporâneo. texto com fundos sociais, né? De mandar carta, de levar felicidade para minha avó, mas foram as minhas primeiras produções. E caderninho de poesia, porque naquela época a gente não tinha internet. Então, todos os textos que eu achava bonito, eu tinha que escrever no caderno para não perder. Então, eu colecionava os textos a partir da escrita, né? Eu escrevia cadernos e cadernos de poesia dos outros que eu pegava e gostava de fazer. Depois, eu comecei a também sentir a necessidade de falar sobre os meus sentimentos, né? E aí comecei também a escrever os meus poemas, inicialmente mais introspectivos, falando de amor, tristeza, solidão, até que eu me tornei mãe, né? Aos 31 anos, assim, eu me tornei mãe, adotei meus 2 filhos, gêmeos. E aí, Douglas e Stephanie, eles vêm, são 2 crianças pretas, e me fizeram perceber que era bem complicado eu ficar falando sobre a minha solidão, sobre a minha tristeza, o meu amor que acabou, enquanto a minha filha, com 2 anos, chegou em casa chorando porque foi chamada de cabelo duro, cabelo de bombril. Meu filho, com 4 anos, brigou com o coleguinha porque o coleguinha gritou para ofendê-lo, né? E a tua mãe que é sapatão? Então, eu percebi que eu teria que fazer alguma coisa para transformar. Eu comecei a usar a minha literatura, inicialmente como uma literatura antirracista, e hoje eu escrevo a partir desse local, dessa mulher negra, esse sapatão. Então, a minha literatura também vai trazer muito essa mulher lésbica, esse corpo lésbico que é mãe, que ama, que tem direito à dignidade, né? Que não tem nada a ver com pecado. Então, é uma literatura que vai como um processo de enfrentamento mesmo, sabe? Nessas lembranças que você trouxe da infância e unindo as lembranças com seus filhos, né? E você falou de episódios racistas que eles sofreram e você é uma militante antirracista. Você lembra na sua infância de criança qual que foi o seu primeiro contato com o racismo? Como que isso era falado na sua casa? Se era falado dentro de uma visão, claro que menos não intelectual, mas dentro daquele limite que você tinha em casa, assim. Sim, assim, a palavra racismo em si é uma palavra razoavelmente recente, no sentido de ir para a mídia, de discutir, né? É uma realidade antiga, é uma realidade que desde o processo de formação desse Brasil, que é a partir de uma perspectiva racista, né? Mas eu lembro sempre para mim, o racismo foi muito atravessado, porque eu sou uma mulher negra, apesar de não ter a pele retinta, mas eu sempre tive o cabelo muito crespo. E aí eu lembro que sempre dizia: a tua raiz está aparecendo. Então, desde os 5 anos que meu cabelo foi espichado, né? Então, todo mês era uma amônia muito forte, e quando o cabelo começava a crescer, era sempre essa história, né? O cabelo duro, cabelo pichain, cabelo de bombril. E a ideia de que a raiz está aparecendo, a raiz está aparecendo. Hoje eu compreendo, eu sou toda a raiz, que a raiz é a raiz africana. Então, hoje a minha cabeça é feita a partir de uma raiz, totalmente raiz. Mas isso para mim sempre foi muito perverso, né? Eu não poder deixar a raiz aparecer, né? Então, assim, e outras coisas, né? Eu sempre lembro de adolescente, sabe? Ou mesmo a criança, entrar nos espaços e vivenciar esses olhares de segurança. Por exemplo, eu sou professora concursada do Estado da Prefeitura e durante um tempo, antes do doutorado, eu estava na gestão, vice-gestão de uma escola. E eu estava cansada de estar sentada no birô da gestão e as pessoas chegarem perguntando quando é que a gestão ia chegar, né? Hoje eu peguei o motor Uber do centro do Recife aqui para casa, isso eram às 10 horas. E aí eu moro num prédio, e aí quando eu desci, aí o motoruba disse assim: bom trabalho. É um prédio residencial, é um prédio que eu moro, e não é nem um prédio de luxo, não, viu? É um prédio de 2 andares, simples, não tem elevador.
mas não é dentro da comunidade mais, né? Mataram dois irmãos meus, eu poderia ser a próxima. A primeira coisa que eu fiz quando eu pude, uma forma de sobrevivência, foi sair desse espaço. E não é que a favela seja um espaço violento, a favela é um espaço violentado, e é violentado pelo Estado, né? Então, lamentavelmente, a gente às vezes precisa buscar estratégias para viver, para não morrer. Então, quando o Motoruba fez assim, né? Bom trabalho, qual é a leitura que ele faz do meu corpo? A minha companheira, que não é uma mulher negra, ela vive pegando motoruba, mas jamais ela chegou aqui para ouvir esse tipo de narrativa. Ela até disse, por que você não falou alguma coisa? Eu disse, eu falei. Eu disse, eu moro aqui. Aí ele, então bom descanso. Mas sabe, então bom Então, descanso, ok. né? Mas são coisas simples que acontecem cotidianamente, que aí, e que fere, viu? E eu digo assim, poxa, até quando, né? Até quando? Porque eu sei, aquela pessoa é uma pessoa também vulnerabilizada pela vida, mas a sociedade é tão perversa que não permite essa pessoa a ler meu corpo como um corpo possível de morar e não de estar apenas limpando e trabalhando nesses territórios, né, que são fora dos espaços de comunidade, por exemplo. Como que fica quando você sai de casa, você tendo consciência de tudo que você está me contando, você perdeu dois irmãos assassinados, como que fica esse novelo de lã da família quando você vai para academia, começa a escrever, você tem os seus familiares perto ainda, isso impactou de certa forma eles também, como que foi isso no pós? Assim, e é algo que me entristece muito, né? Eu acabo sendo mais uma das caçulas. Tenho um irmão encostado, tenho um irmão mais caçula. Aí eu fico a terceira, éramos nove, né? E o que acontece é que, às vezes, a gente não consegue puxar muitas coisas, acaba ficando, é a referência, mas a referência às vezes não serve muito de modelo, porque a coisa é muito perversa, sabe? É o tempo inteiro um processo de assédio e de conquistas para outras coisas que não seja um avanço intelectual, sabe? E aí, assim, por exemplo, primas, os meus dois irmãos mais caçulas não fizeram universidade. E aí eu fico apelando para que, tudo bem que eu também não acredito que a universidade seja a única forma de salvar ninguém, não, sabe? Então, Mas eu crio expectativa sobre os meus filhos, né? Então, fico tentando convencê-los a pelo menos tentar, porque ainda que a universidade não salve, mas é importante compreender que também é um território que a gente tem direito, né? Mas fica nesse campo, né, de ser a referência, de ser o suporte, de ser aquela pessoa que sabe que quando o nó, a coxa é que vai poder, de certo modo, dar um suporte, fazer um pouco de alívio em certa proporção, é alguém que se recorre, mas eu queria ser mais do que isso, eu queria ser, pelo menos para minha família, uma fonte de inspiração para que as novas gerações meio que seguissem, né? Eu fico tentando influenciar os filhos das minhas primas, mas às vezes é muito difícil. Até porque não dá para. Eu não ganhei o prêmio do BBB para sair comprando carro para todo mundo, nem a Mega Sena da virada. Então, assim, a gente consegue uma vida mais estável, mas é uma vida mais estável para se manter, para manter os filhos, para manter a mãe, para manter pelo menos essa galera de primeiro grau, essa galera que a gente realmente tem como dar um suporte, né? E o resto é no sentido de emergência mesmo. como que você, dentro desse contexto que a gente está conversando, como que você entende o Brasil de 2024? Fazendo esse paralelo crescente da sua infância, juventude até a sua vida adulta, como que você entende o país nosso hoje, assim? Eu sou uma pessoa esperançosa, né? Então, apesar de, às vezes, a sociedade ser muito perversa com a gente, mas eu fico com esperança, sabe? Pelo menos quando eu vou ao supermercado e consigo observar um litro de óleo por R$ 6 e pouco, um quilo de carne por R$ 24, um botijão de gás que estava por 110 por 85, essas coisas me deixam esperançosa porque são coisas básicas. E quando eu penso em coisas básicas, eu penso no povo que está passando fome mesmo, sabe? Que estava, principalmente, mas ainda está numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, assim, eu acredito que está aí, né? Vai entrar um segundo ano de um governo com uma perspectiva mais humanista, né? Eu lembro muito de Sueli Carneiro que diz: entre a esquerda e a direita eu continuo sendo preta, mas É, a gente percebeu no governo anterior que
existe, né? A gente eu já sabia que existia, porque eu sou fruto também de política pública. A minha vida só conseguiu ir se transformando depois do ano 2000. Eu entrei na universidade já depois dos 23 anos, né? Eu não sabia nem o que era universidade, né? Para mim era coisa de rico. Então, eu tenho esperanças aí que as coisas melhorem para a massa, sobretudo, né? Que a sociedade consiga ganhar um rumo, que o país consiga economicamente evoluir, empregos, sabe, para a galera mesmo, que a arte, né, tenha o seu devido apoio e reconhecimento, que eu consiga publicar os livros que estão na gaveta. Principalmente. Falando nisso, esse seu caminho, esse caminho editorial, você tem 8 livros, né? Queria entender um pouco esse caminho. Você estreou com o Clamor Negro, é isso? Exato, eu sou um escritor independente, então, durante um tempo, Eu, eu era uma pessoa muito tímida, eu fazia curso de teatro para perder um pouco a timidez. E aí, quando eu comecei a perder a timidez, eu passei a decorar os textos e chegava no canto, tinha espaço para falar e recitava poesia. Então, eu comecei a recitar poesia e as pessoas pediam os textos. E aí, eu mandava por e-mail. Depois, eu desisti de mandar por e-mail, digitei 20 textos, fiz um livreto e surgiu aí o Clamor Negro. É um livro produzido em casa e tal, e que já vendi mais de 3.400 exemplares desse livro, Caramba, sabe? Virou um espetáculo teatral. olha só. Eu ganhei 2 prêmios com esse espetáculo, um espetáculo como melhor monólogo, que é o Prêmio Pernalonga, e ganhei também um fundo de cultura da Fundarte para circular pelas escolas. E tudo um rolê muito independente, sabe? O espetáculo eu fiz sozinha, no sentido assim, com poucos apoios. Eu era escritora, eu era atriz, eu era diretora, figurinista, só tinha uma galera para cantar comigo, né? Aham. E um pessoal que apoiou um pouco na produção e tal, mas foi muito difícil. Depois, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de grana, aí eu saí chamando as pretas para trabalhar junto e a gente conseguiu ganhar um pouco com o espetáculo. A E aí atriz veio depois, junto nesse mundo? foi, Você inaugura na literatura junto com ser atriz? 2000, eu já atuar de maneira mais profissional é perto. Mas, até porque eu escrevo poemas há um bom tempo, né? Então, a atriz meio que veio depois. Mas aí eu fui fazendo cursos de teatro. Depois, quando eu fiz curso de teatro, eu fui fazer, eu comecei a recitar e fiz a publicação do Clamor Negro. Um ano depois, eu lancei o espetáculo. Então, assim, de publicar o livro, lançar o espetáculo, foi um percurso muito próximo, entendeu? Veio meio junto, assim, então. Veio bem junto. Aí depois, da mesma forma, eu lancei o Letras Pretas, lancei o Escrevivências, o Descativeiro de Versos. Depois o Escrevivências foi convidado para ser publicado por uma editora aqui de Pernambuco, que é a Castanha Mecânica. Aí com a Castanha Mecânica, depois eu fui convidada por uma editora da Bahia, Segundo Selo, para fazer parte da coletânea das Pretas, com um livro todo meu, que é Nenhuma Palavra de Amor. Aí esse eu não gastei nada com esse livro, mas também é um livro que eu menos ganho, porque a gente Perde o acaba controle da ficando venda, né? com cota mínima, né? É. Mas a gente compreende também que, por exemplo, essa editora é editora independente, é uma editora também de gente preta, é toda uma luta para existir, resistir, eu entendo. Mas eu entendo também que tem um bocado de editora grande aí que faz coisa pior. É, verdade. E aí, no período da pandemia, eu escrevi o Pretos Prazeres, e o Pretos Prazeres é que vem com 50 mil contos eróticos, né? Quando começou a pandemia, todo mundo fica meio surtado, né? Com medo, então eu fiquei com receio de falar sobre dor e resolvi mudar o foco, né? Tava começando o namoro também. Aí aproveitei, uni o útil com o agradável e escrevi 50 minicontos eróticos. Publiquei na pandemia mesmo também, né? Publiquei o Pretos Prazeres em 2020, no primeiro ano de pandemia.
Esse livro é por uma gráfica editora de São Paulo, mas eu mando dinheiro, eles produzem, todo o direito é meu, né? A gente publicou acho que 600 exemplares. Hoje eu estou no finalzinho já, mas estou negociando ele agora com a editora maior, Pretos Prazeres. Pretos Prazeres. Eu quero entender um pouco mais esse universo erótico da Odailton. Quando a gente se conheceu na Flip, você falou, inclusive, que estava até escrevendo, eu acho, um livro erótico, não sei se você Eu era. tô, exatamente, porque ele tem 50 poemas, 50 contos, e como eu fui convidada pela Palas para publicá-lo, ou pensar numa outra publicação erótica, eu estava na produção de produzir uns 30 a 35 contos eróticos, né? Então, eu gosto muito dessa proposta mesmo, sabe? E é um livro, eu digo que é um erotismo pedagógico, e não é Kama Sutra, não é pedagógico no sentido Kama Sutra, não. Não é manual de instrução sexual. Não, não é aula de instrução sexual, é porque os textos eles tendem a trazer mais do que o erotismo em si, né? Por exemplo, assim, tem corpos trans, corpos lésbicos, gays, tem mulher idosa, tem mulher preta, cega, gorda, tem mulher cadeirante, né? Eu escrevi com Nacional. pessoa autista, eu escrevi com mulher surda, e personagens que muitas vezes saem desse local pensado para o erotismo, o amor, o afeto. É um livro de erotismo diverso, mas é um livro de literatura negra, porque você vai perceber sempre a negritude permeando todos os contos, nem que seja uma música de Alcione que estava tocando, mas você vai ouvir algum elemento negro ali presente em cada texto, sabe? E é isso, sabe? Eu acho que é um livro que me deixou muito feliz, porque eu tive muito retorno de muitas mulheres dizendo que foram salvas pelos pretos prazeres, principalmente no período da pandemia. Teve uma companheira de Manaus, naquele período que Manaus estava um caos, né? Sem energia, sem nada, os, com oxigênio acabando, né? E ela disse que foi a leitura do Pretos Prazeres que ajudou ela a segurar a onda. Ela disse que lia com vela, Olha né? só. Acendeu a vela e começou a ler, e aí o Pretos Prazeres tirava ela do campo da dor, né? Então, assim, essa literatura, ela vem, né, para tirar um bocado aí Eu essa acho ideia. isso sensacional, porque quando a gente fala de literatura erótica, a nossa cabeça pré-conceituosa, ela já imagina, não imagina corpos dissidentes, já imagina um padrão heteronormativo, né? Exato. E aquela coisa de policiamento que você. E quando você me fala isso, eu particularmente acho isso muito sensacional, porque é muito incomum mesmo, é uma contramão e uma nova linguagem, não sei se é nova, talvez por desconhecimento meu, né? Uhum. Talvez tenha mais, mas para mim é mais difícil encontrar uma literatura erótica que trate de corpos dissidentes também, por exemplo, como você citou. Eu acho isso de suma importância para a inclusão, porque parece que a escritora de periferia, ela só pode falar de dor, de problemas periféricos, e que não deixa de ser, ela pode falar isso, claro, e deve falar com conhecimento de causa, mas pode falar sobre tantas outras coisas, né? Sobre tantos sentimentos nobres e comuns, assim, né? E quando você me fala isso, eu acho muito inteligente, muito importante isso também para a gente, sabe? Mas é bem assim a proposta, sabe? Quebrar com um pouco com essa narrativa da dor, que muitas vezes serve de fetiche para uma galera. Ah, coitadinho. Ah, assim, que é interessante como tristeza dá engajamento, como sofrimento dá Hum. engajamento. Mas poste coisas felizes para você ver como a galera ficar com ranço, né? Então, principalmente com determinados grupos. Então, assim, por exemplo, né? Aqui eu vou trazer são textos pequenos, então, por exemplo, Ah, eu ia princesas, te pedir isso mesmo, eu ia pedir para você ler alguns poemas. né? Princesas. Esse aqui, Princesas, ele é um bem calminho, um bem comportado, que quando tem criança no recinto, aí eu recito, aí eu leio ele. Pode ser um comportado e um não comportado, então. Ela é comportada, esse aqui. Júlia sempre foi a princesinha da família. Criada para ser médica, esposa e mãe, formou-se em medicina. Recheava suas noites com longos plantões para pagar o apartamento financiado. Foi nessas noites cansativas que ela conheceu Kyla, a nova enfermeira-chefe.
Uma verdadeira princesa negra com sua guia vermelha e branca sempre à mostra no jaleco. Uma princesa salva por outra princesa. E no quarto de repouso elas gozavam e eram felizes para sempre. Uou. É, uma coisinha bem meiga, né? Assim, Agora você podia ler um não comportado, então. né? Aí tem aqui. Esse aqui é bem curtinho, mas eu gosto dele também. Camisinha rosa neon. Carro para. Preta, você é homem ou mulher? O que você está vendo? Uma mulher. Então pronto. Mas você tem rola ou buceta? Pague, vamos descobrir juntos. E no motel da esquina, Chafira, de salto 15, penetrava Otávio, que gozava de quatro na camisinha rosa neon. Muito bom, muito bom. É uma quebra das masculinidades, das Eu quero isso. expectativas, porque geral, você vai criar logo a expectativa que ele estava em busca da mulher cis, mas não, ele estava em busca da mulher trans, né? Na cabeça nossa tá desenhado uma outra coisa, assim. Exatamente. Então tem muito disso, sabe? De quebrar um pouco. Esse livro ele quebra muito com as expectativas de muitas coisas, né? Tem uma que é Menage à Trois, que é um Pode ler texto mais, maior. pode ler mais. Vou trazer, vou trazer esse. Esse aqui é ótimo também, que quebra com as masculinidades. Na verdade, essa maioria aqui quebra com as masculinidades, viu? Ótimo. Gosto assim. Então, Erasto confessou na frente das duas que o seu maior desejo era fazer sexo a três. Camila, tentando disfarçar a vergonha diante da prima, disse que ela não desse ouvidos, pois o namorado era muito brincalhão. Dali a 2 semanas seria o aniversário dele. E como uma boa namorada, preparou tudo para realizar o sonho do rapaz. 6 garrafas de vinho, um jantar para três, reservado no motel mais caro da cidade, hidromassagem, sauna e o teto emoldurando as estrelas. Erasto foi o último a chegar e ficou perplexo quando viu Camila, banhada em sorrisos, sentada na cama com Marcos a acariciar-lhe os lindos cabelos crespos. Que diabo é isso? Meu amor, você disse que seu maior desejo é uma homenagem a Troar. Então, estamos aqui para realizar. Você está doida? Um macho, meu primo? Por que não? O seu primo, sim. Minha prima estava ocupada. E vamos beber e nos divertir, pois o aniversário é seu, mas a festa é nossa. Conhecendo bem a filha de Oiá, que tanto amava, o aniversariante sabia que se fosse embora, iria sozinho. Então, bebeu uma garrafa de vinho num único gole, sentindo o veneno escorrer-lhe sobre o peito, seguiu para a cama e jantaram-se famintos os três. Muito bom, muito bom. Adorei, adorei. Quero ler esse livro já, hein? Onde que a gente acha É ele? Tá isso, vendendo? né? É essa perspectiva mesmo de trazer essa literatura, e eu acho extremamente pedagógico. Primeiro que é massa, veja, essa mulher é uma mulher preta, ela é filha de Oiá, ela tem um cabelo crespo, acariciado, ela tem dinheiro para pagar o motel mais caro, para comprar vinho, sabe? Então é essa mulher, é a outra mulher preta que é enfermeira-chefe. Então, esses corpos, eles estarão nesse local distante da miserabilidade que geralmente coloca, né, as nossas identidades, né, que é tão comum encontrar, principalmente em algumas escritas, né? É um objetivo mesmo de trazer algumas reflexões, de quebrar com um bocado, né, desse local, uma relação a três. Sim, se for um homem e duas mulheres. Mas e aí quando é o contrário, o que acontece, né? Por que Então, não? é um livro que vem trazer um bocado de inquietude aí. Como que você entende essa estética, a estética da arte, né? Porque é muito imagético tudo que você está falando, a literatura erótica, a sua história, onde você enxerga a flor na periferia, quando você sai de casa, é a primeira pessoa a ler. Isso tudo faz parte da sua forma, da sua estética em si, né? E falando da arte afrodescendente,
como que ela vem, o que que falta ela percorrer nesse desafio, né, nesse combate, se eu posso dizer assim, das normas eurocêntricas, essa construção de identidades não brancas, assim, como que falta, o que que falta isso para os dias de hoje, como que a gente pode enxergar isso dentro da luta existente ainda? Olha, enquanto essa escritora negra que está fora do eixo sul-sudeste e fora da Bahia, que muitas vezes a galera sobe, mas só tenta subir até a Bahia, né? Até algumas pessoas Tem brincam isso, dizendo que né? a Bahia, às vezes, não é muito Nordeste, não. Mas amo a Bahia. Estarei lá, inclusive, no final do mês. Tem pessoas baianas que eu amo e amo muito mesmo, assim. Então, assim, tirando isso, uma das grandes dificuldades, né, quando eu penso nessa questão da literatura negra, falando aqui do meu território, conseguir furar essa bolha editorial com um tratamento respeitoso, porque eu não estou disposta a ser publicada por uma editora, porque a editora é grande, mas sem ela me possibilitar o mínimo de dignidade com a minha obra, entendeu? Eu prefiro ser uma escritora independente, em certa proporção anônima, mas que eu vou quebrando esse anonimato aos pouquinhos, do que estar aí sendo publicada por grandes editoras que eu vejo muitas vezes, eu não vejo retorno para muita galera. Nem todo mundo vai ser uma Conceição Evaristo, uma Djamila Ribeiro, entendeu? E, Uhum. e é importante que esse processo editorial seja saudável. Então, a gente aqui tem muita dificuldade de conseguir se publicar. Eu não digo, eu não gosto de falar de privilégio quando se fala de pessoa preta. Na verdade, a gente tem garantia de direito, mas aí nesse local de garantia de direito, eu sou uma pessoa que estou no campo confortável de ser funcionária pública, de não precisar necessariamente viver da arte. Na verdade, eu só mexi com a arte quando eu tinha minha estabilidade. E que para mim foi fundamental. Eu só me tornei artista depois que eu tinha meu salário garantido, porque eu não tinha como não ter. Tá. Eu não poderia viver pensando, será que eu vou conseguir ganhar dinheiro para pagar as minhas contas esse mês? Eu passei a vida inteira pensando, com a minha mãe pensando, e quando o gás acabar, será que vai ter dinheiro para comprar o gás? Então, não queria estar pensando dessa forma, foi, né, primeiro a estabilidade. Então, eu consigo muitas vezes fazer um rolê ou outro, pegar uma grana e fazer uma publicação independente. Mas é muito angustiante, eu queria somente produzir, mandar para a editora, ter o meu reconhecimento, ter o meu retorno financeiro também, porque é trabalho, É trabalho. né? É trabalho, né? E eu penso que existe esse desafio territorial, sabe? De conseguir fazer essa projeção dessa literatura negra de Pernambuco ganhar espaço nacionalmente, porque aqui tem muita gente massa que está escrevendo, muita mulher preta, muito homem preto escrevendo de maneira muito potente, mas que não consegue muitas vezes sair desse processo, por essa bolha mesmo. Às vezes as pessoas conhecem, né, um pouco do que já faleceu, Solano Trindade, de quem está vivo. Às vezes você conhece um pouquinho Luna Vitrolira, conhece um pouco Belpuan, porque ganhou o Slam, sabe? Mas somos muito mais, sabe? Tem muita gente mais velha, que se eu estou aqui porque Inaldete Pinheiro construiu esse território, eu estou aqui porque Lepê Correia construiu esse território, eles estão vivos, Uhum. sabe? E são invisibilizados. Então, para mim, é um grande desafio, enquanto também uma mulher produtora cultural, que vive articulando, né? Eu tenho um projeto chamado Mala Preta, que é um projeto, é um coletivo que eu criei, porque eu ganhei um edital para ocupar uma feira de literatura da prefeitura, e aí eu ia levar meus livros para vender. Aí eu disse, eu nunca não, andei só. Aí eu liguei para escritoras negras e pedi para que me mandassem os livros. Então, aí elas me mandaram os livros por motor Uber. Eu fui enchendo uma mala preta que eu tinha. Eu disse: Mala Preta, literatura preta, isso dá projeto. Nasceu Mala Preta. O Mala Preta nasceu o ano passado, fez um ano, e nós já vendemos mais de 1.000 livros, Caramba, que legal isso, Dailton. sabe? Nós somos hoje um coletivo com mais de 50 exemplares, mais de 30 escritores e escritoras. Antes era só mulheres pretas, agora eu abri uma Mas, exceçãozinha para os homens pretos, né? Uhum. Mas é isso, sabe? A gente vai criando as articulações, né? Então, assim,
O Mala Preta hoje anda só, aí vira esse coletivo colaborativo, qualquer pessoa, escritor, escritora da mala, pode pegar a mala, levar para o evento, o que vender, 20% é seu. Olha só que incrível. É assim, eu não ganho nada com a mala, eu ganho o que vender dos meus livros. Os livros. Mas todo mundo que faz parte da mala tem essa sensação de autonomia também com essa mala. Tem mulheres pretas quilombolas, sabe? Tem do sertão pernambucano, sabe? Tem idosa, tem uma diversidade, mulheres com deficiência, então tem uma diversidade de mulheres e homens pretos no coletivo. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de movimento, eu gosto de articular. Não tenho tanto tempo para articular como eu gostaria, mas eu Hum. articulei aqui no Recife o primeiro encontro de escritoras negras do Brasil. Foi em 2019, tivemos Miriam Alves, tivemos escritoras, várias escritoras do Brasil inteiro, assim, né, compareceram ao encontro de 3 dias aqui. Eu estava na coordenação local, fazia parte da coordenação nacional também com a equipe de Minas, Paraíba e Bahia. Então, assim, sempre que é possível, a gente está nesse processo de movimento, mas ainda assim é muito difícil conseguir que a nossa arte desça. Que eu não quero descer, eu não quero precisar ir morar no sul, Uhum. sudeste, para que a minha arte seja visibilizada, não. Eu adoro morar no Recife, sabe? Eu adoro morar onde eu moro. Agora, eu acho muito perverso quando a minha e a das minhas não consegue fazer esse processo. Em compensação, que é de lá de baixo sobe facinho, facinho, né? Eu queria abrir um pouco essa mala preta, então, para quem está ouvindo a gente, falasse um pouco das pessoas que estão, alguns nomes para a pessoa de casa conhecer, ir atrás, pesquisar, ler. Um Inclusive, pouco nós nome temos aqui. uma página no Instagram, né? Para Ótimo. conhecer mais, é só procurar lá, coletivo Coletivo. literário Mala Preta. Aí lá você já Esse- acessa as informações gerais. Mas tem, né, de Naudete Pinheiro, que é uma escritora idosa, tem literatura infantil com Deise Moura, literatura infantil com Fabiana Maria, tem alguns livros de literatura infantil, tem literatura de cordel com Francisca Araújo, que é lá do Sertão, e Naudete Pinheiro, que é a mais velha, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. Ela escreve teoria literária, escreve poema também, né? Tem Marcondes, que é um homem preto, gay, né? Que produz, tem um romance e tem também livro de poesia. Tem Crislaine, que é uma escritora quilombola, que produz poemas. Então tem uma gama, né? Acessem a página, curtam lá, sigam a página e divulguem. E por lá, também pela página, falando pelo direct, consegue possivelmente assim comprar, perguntar valores, e aí a gente calcula frete, né? Os meus livros mesmo são comigo, então Ótimo. fala comigo, né? E o Já me seu, o procura seu lá no Instagram? Instagram, Instagram tá como? Odailta Alves, que tem um nome comum esse, Odailta, nem precisaria do Alves, mas tem o Alves. Tá. Então, Odailta Alves, Dailton Alves no Instagram, né? aí procura lá no Instagram, fala comigo pelo direct. Eu sempre respondo quando eu paro para olhar, né? Porque eu estou meio corridinha, mas sempre que é possível. Mando muito um livro, né? Assim, as pessoas compram, a gente calcula o frete e E manda o livro para novo vários lugares sai do esse ano? Brasil, para fora do Brasil também. O livro novo sai esse ano? Menino, eu tô aí. É porque eu tô com um livro de literatura infanto-juvenil. E livro de literatura infanto-juvenil é complicado para o processo de publicação, porque tem que ter o processo de ilustração. É, A verdade. própria publicação é mais cara, porque tem essa questão, né, do papel é diferente, Desenho, tudo é né? diferente. Enfim, mas eu tenho sede para publicar esse livro esse ano, né? O livro já está pronto, é um livro em homenagem aos 80 anos de Lia de Itamaracá. Muito legal. A própria Lia já teve acesso ao livro, já Bacana, se que legal. emocionou com o Coisa livro. linda. O aniversário dela foi sexta, eu Ah, foi estava sexta no agora. aniversário dela, sendo Ah, tá. uma das cerimonialistas do aniversário de Lia. É Coisa uma linda. pessoa, né, que eu sempre Quantos anos tive ela fez? 80. 80 anos, olha só. E que história ela deve ter. Então, é um livro que precisa, né? É um livro que precisa estar.
Aí o livro está pronto. Aí, o interessante é que Ah, eu escrevi esse livro em junho. E aí eu descrevo, né, como é que Lia chega no aniversário e tal. Aí quando eu estava lá no aniversário que eu vi, Lia chegou exatamente como eu descrevo. olha só, Vestido profético, azul e com o turbante prata. Eu disse, coisa linda. aí, quando eu cheguei, que eu vi o bolo, como eu descrevo, assim, de 3 andares com a ciranda. Ah, você foi profética, então, você viu tudo. É mais, assim, profética ou inspiradora. Porque como ela Inspirador. teve acesso também ao texto, né, antes, Ah, talvez tenha pode ser. inspirado, ou não, ou foi pura coincidência, mas ou profética ou inspiradora, a coisa saiu Aí bonita, assim, sabe? Tanto é que eu quase depois agora, né, do aniversário, passei esses 3 dias na ilha de Tamaracá, que os 3 dias eu estava voluntária na festa de Lia, trabalhando como cerimonialista, e eu peguei no texto hoje, não mudei quase nada, olha porque só que assim, estava legal. tanta coisa. Primeiro que nem tudo tem que ser o que aconteceu de verdade, né? Existe o Uhum. ficcional. Tem Eu só reminiscência, coloquei né? pouca coisa que eu achei que seria importante ter. Mas tem muita ficção e tem também um bocado de realidade. Muito bom, muito bom. Deve ter sido um aniversário incrível e o livro deve estar lindo também. Ô, Dailton, obrigado, poxa, adorei esse papo. O tempo voou com você. E a gente está começando um ano com tudo aí no Rabiscos. Fico muito feliz de poder ouvir pessoas com histórias inspiradoras, com histórias de luta, com histórias de arte também. Um beijo para você, um beijo para sua companheira, para seus filhos. E fica à vontade para voltar no Rabiscos quando tiver mais coisa para divulgar e para lançar. Sim, sim, eu agradeço ao Rabiscos aí, a você, Tadeu, pelo convite Obrigado, viu? e dizer que estamos aqui, né, para Vida longa a construções sua poesia. saudáveis e coletivas. Amém. Axé. Pessoal de casa, semana que vem a gente volta então com Rabiscos. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.